Desde quinta-feira, nós temos ouvido palavras preciosas, palavras que têm trazido revelação sobre a tremenda e poderosa obra de Jesus, amém? Creio que tudo isso tem sido recebido com fé por vocês. Vocês podem dizer amém para isso? Amém? Nós ouvimos sobre a centralidade da cruz, o princípio da cruz, como a presença da cruz está na maioria dos eventos da humanidade. Ouvimos sobre o amor, a bondade, a misericórdia e a preciosidade de Deus e a preciosidade da graça de Deus manifestada na cruz. Vimos ainda a essência da cruz, que permeia a relação da Trindade. E entre outros aspectos, nós vimos também como seu caráter propiciatório, redentor, de justificação, de reconciliação e substituição, né, chegou até nós. Ontem à noite, o Salomão fez uma belíssima exposição sobre o que aconteceu no final do sábado, no domingo, que foi a ressurreição de Cristo. Então, meus queridos, é importante que nós notemos que a palavra da cruz, ela não é completa se nós não chegarmos na ressurreição. Moacir falou aqui que a cruz é o maior negativo do universo. E a ressurreição, então, é o maior positivo. O maior positivo do universo, a ressurreição. Se não fizermos, se a nossa mensagem, ela não for completada com a mensagem da ressurreição, nós não estaremos transmitindo a esperança que o penoso trabalho de Cristo nos trouxe e a vida contida nessa mensagem. Hoje, pela graça do Senhor, vamos falar também sobre ressurreição. E aqui nós temos falado da ressurreição em um aspecto futuro, que o Senhor um dia nos ressuscitará, nos dará um novo corpo, seremos transformados, teremos o mesmo corpo que Cristo teve, e isso é uma realidade. Mas eu quero abordar hoje, de forma rápida, o aspecto da nossa ressurreição com Cristo, a realidade, uma realidade que hoje, uma realidade espiritual que hoje nós podemos desfrutar em Cristo. Diante de tudo que nos foi falado, não podemos ignorar, em Romanos 6, Paulo falando da grandiosidade da graça que nos foi concedida e como ela superabundou ao pecado, como a obra de Cristo, como a graça de Deus, ela foi muito maior que a obra que foi feita lá no Éden. Em seguida ele fala assim: porventura, não podemos ignorar que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores disto, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por toda, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A cruz de Cristo também é a nossa cruz. Nós entendemos isso. A cruz de Cristo hoje, para nós, ela não é apenas uma cruz histórica. Ela é a sua cruz. Naquela cruz, como nós vimos, a morte de Jesus foi substitutiva. Ele estava levando todos os seus pecados, todos os meus pecados. E ela não é apenas uma cruz histórica. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Versículo 5 do capítulo 6 de Romanos, Paulo afirma: porque se fomos unidos com ele na sua morte, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A boca seca aqui em cima. Efésios 2, a partir do 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Vamos repetir isso, irmãos. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha aqui a afirmação tremenda. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que aconteceu aqui? Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. E a gente estava falando de uma salvação futura, e aqui ele já fala no passado. Dá para perceber isso? Que ele está falando que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E olha o versículo 20 aqui, do capítulo 1. Que Paulo vem falando para que Deus ilumine os nossos olhos, para que compreendamos algumas coisas. E ele fala a partir do 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo ressuscitou e assentou-se nos lugares celestiais.
acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça. Sobre todas as coisas o deu à igreja. Agora, onde é que nós também estamos? Que ele diz que nós estamos. No capítulo 2, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Queria voltar agora para o capítulo 6 de Romanos, para finalizar. Nesse texto, tem algumas ações que Paulo ele nos demanda. Primeiro, que precisamos saber, que é o que que está acontecendo nesses dias. O Senhor tem trazido essa revelação. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Que aquela cruz não é uma cruz apenas histórica para nossas vidas, mas é uma cruz real para nós. Morremos com Cristo. E sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E também é assim conosco. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para... E hoje, o que é demandado de nós? O poder da ressurreição, que é manifestado hoje em nossas vidas, é para que nós possamos viver para Deus. Você hoje está capacitado, habilitado a viver para Deus, através desse poder da ressurreição. E a outra coisa, que ele fala, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E a terceira coisa para a gente finalizar, é que hoje nós podemos nos oferecer a Deus, podemos oferecer a Deus a nossa vida, não a nossa própria vida, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é talento seu apenas. Mas ele fala aqui, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Como ressurreto, porque essa vida de Cristo, ela está dentro de você. Se eu achar o versículo aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém, irmãos? Então, oferecei-vos a Deus como ressurretos. Oferecei-vos a Deus como ressurreto. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, possa nos revelar essa verdade, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, nos conduza, Pai, a essa vida de ressurreto. Que possamos experimentar o poder da sua ressurreição, que é aquele mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Aquele mesmo poder que o Senhor exerceu
quando falou: filho, vem para fora, vem para dentro. E Jesus, naquele momento, queridos, ele trouxe cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Ontem eu estava conversando com o Moacir, e o Moacir falou que ele tirou o paraíso do Hades. Não é isso, Moacir? Jesus tirou o paraíso do Hades. E hoje, nós podemos dizer que temos vitória sobre a morte. As portas do Hades hoje não prevalecem mais contra a igreja de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Que o Senhor esteja nos revelando e nos fazendo conscientes dessas verdades, para que possamos realmente, de fato, viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém.